A Júlia me passou que é uns 40 minutos, é isso? Isso, essa é a ideia. É isso Perfeito. aí. Tá ok. Então, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, se cuidando, com saúde física e mental. Então, dando continuidade aos nossos seminários, agora o segundo semestre, a gente tem o prazer de ter aqui um colaborador nosso intensamente com o nosso grupo, que é o Betachini. Para quem não conhece, ele é pesquisador no INPE, pesquisador sênior. E o Betachini vai falar para a gente sobre o uso de cabos espaciais para manobras de veículos espaciais. Jorge, por favor, se puder desligar o som e a imagem. E a imagem também, porque acho que fica melhor. Obrigado, Bertachini. Você tem aí 40 minutos. Quem tiver alguma pergunta ou qualquer coisa, pode colocar no chat. Depois, no final, eu leio as perguntas para o Bertachini, ok? Então, obrigado. Bertachini, fica à vontade. Bom, obrigado, eu agradeço o convite aí de participar no seminário virtual, né? Tem sido uma forma bem eficiente, a gente também tem feito isso por aqui e tem sido bem sucedido. Agradeço ao público aí. Eu não vou acompanhar o chat, porque eu vou ficar olhando as transparências aqui, eu não sei ficar migrando muito de uma coisa para outra aqui. Aí no final eu vejo tudo então, tá? Bom, a ideia de cabos espaciais, na verdade, eu fui lendo a literatura, vendo algumas palestras aí, vi alguns trabalhos do Misra, da Ana German, etc., e fui me interessando pelos cabos espaciais, né? Ele, genericamente, com cabos espaciais, dá para se fazer um grande número de aplicações, né? Você pode fazer coisas desde amarrar dois satélites e depois cortá-los, e aí você vai ter um impulso numa direção de um veículo e outro impulso na outra direção. Então tem um leque muito grande de aplicações aí. Como eu sempre gostei de estudar swing bys, eu me interessei por um tipo de manobra que, na verdade, ele usa um tether para simular um swing by, né? Então, eu vou colocar o objetivo aí. Eu vou utilizar as possibilidades de cabos espaciais para manobrar veículos espaciais, mas eu vou focar num assunto mais específico, que é o Tethered Assisted Slingshot Maneuvers. É uma situação onde você usa um cabo espacial para ele simular um swing by, digamos assim. A vantagem que você tem em fazer isso é que você pode usar corpos pequenos, né? Eu vou colocar umas transparências rápidas. Eu sei que a maioria de vocês já conhece Swing By, mas eu separei aí umas 5 ou 6 transparências que eu uso na escola de verão, porque tem parte do público que talvez não esteja muito familiarizado, e é importante conhecer o Swing By para fazer analogia entre as duas coisas. Para aqueles que conhecem, talvez esses 5 minutos aí sejam meio repetitivos. Mas a ideia é simular um swing by, você consegue, usando cabos, usar corpos bem pequenos. Essa aqui é a grande vantagem. Se você fizer um swing by gravitacional num asteroide, o ganho de energia é desprezível, porque a massa dele é desprezível. Daí ele gera uma rotação muito pequena no seu veículo espacial. Mas com cabos, você pode prender esse cabo e fazer uma rotação maior. Eu vou colocar uma abordagem astrodinâmica, tá? Sempre chove em perguntas de se isso é factível, se isso é viável. Certamente nesse momento não. Inclusive, é até bom que seja um seminário virtual, porque assim as pessoas podem rir à vontade, se elas se sentindo mais confortável. Eu confesso que já apresentei essas coisas em outros eventos e parte da plateia olha, meio desconfiado, meio querendo dar risada. Mas esses mesmos materiais depois passaram em papers, em revistas importantes, quando vão para a gente da área. Então, eu sinto uma certa confiança nele. Eu vou me basear principalmente em 2 trabalhos, né? Um que eu publiquei no Journal of Guidance, que é a ideia de você usar uma lua planetária para fazer uma captura em torno de um planeta. E um outro que eu apresentei no evento, depois teve uma versão que virou no Journal of Astronautical Sciences, mas eu peguei mais os dados dessa primeira aparição aí, né? A Alessandra também atuou em bastante coisa sobre isso, eu até pedi para usar algumas figuras dela, mas acabou não dando para colocar porque ficou muito grande. Acabei chegando a cerca de 40 slides aí, eu achei que não ia dar para colocar tudo. Mas aí ela pode dar uma continuidade nisso, de repente vocês convidam ela aí para um outro seminário mais para frente, mostrando outros aspectos. Tá? O Otton também foi coautor de alguns trabalhos, então deve estar familiarizado com isso aí.
Ó, como uma introdução rápida, um swing by é uma manobra onde você ganha energia ao passar próximo de um corpo celeste, né? Acho que dá para ver a mãozinha aí, né, do mouse. Então, essencialmente, aqui tem o Sol e Júpiter, você tem um veículo espacial, ele está vindo de um ponto A aqui embaixo, ele vai passar por um perigeu, que é o ponto de máxima aproximação com Júpiter, vai se dirigir até um ponto B. Existem 3 variáveis que definem o swing by. É esse ângulo de aproximação, que é a linha entre Júpiter e o perigeu, e a linha conectando os 2 primários, aqui no caso o eixo X. Essa própria distância é um segundo parâmetro, e o terceiro parâmetro é uma velocidade, que pode ser aqui no perigeu, ou que pode ser quando está se aproximando, que é chamado velocidade hiperbólica de aproximação, né? Aqui você tem um movimento de 2 corpos, então a energia se conserva, você pode transformar a velocidade no perigeu em velocidade no ponto A, no ponto B e tudo bem. Então, essencialmente, você decompõe esse movimento, né, para você estudar ele com uma sucessão de Pettit cônicas, cônicas conjugadas, você decompõe o movimento em 3 fases. Você tem a fase Sol-satélite, onde o veículo, o satélite está em torno do Sol, ele vai chegando perto de Júpiter. Aqui é considerado um problema de 2 corpos, Sol-satélite. Quando você chega na esfera de influência de Júpiter, você desliga o Sol, liga Júpiter, que estava até então desligado, aí você faz uma trajetória hiperbólica em torno de Júpiter, então aqui o Sol está desligado, você tem um problema de 2 corpos aqui. Quando você chega na esfera de influência novamente, de Júpiter, saindo dessa vez, você desliga Júpiter, liga o Sol. E o que vai acontecer é que teve uma variação de velocidade. Em nenhum momento deixa de respeitar a conservação de energia. Aqui você tem a velocidade infinita se aproximando de Júpiter e saindo de Júpiter com a mesma magnitude, né? Pela conservação de energia. Você gira de um ângulo 2θ e o que você tem é esse giro na velocidade. As 3 variáveis RP e Psi estão bem visíveis aqui, e mais a velocidade. Porém, quando você faz esse trabalho completo, depois que você saiu, com relação ao Sol, existe uma mudança de velocidade, que dá para explicar por esse vetor aqui, né? Aqui você teria o vetor da velocidade de Júpiter com relação ao Sol, aqui você tem o vetor de velocidade no sistema inercial em relação ao Sol se aproximando de Júpiter. Você transfere esse vetor para um sistema em torno de Júpiter, esse daqui é a velocidade de aproximação em relação a Júpiter, ele gira de 2θ, mantendo a magnitude só girando, mas na hora que você calcula a velocidade de saída com relação ao Sol, você vai ter esse vetor V0 aqui, que é a soma do seu vetor com relação a Júpiter, mais o de Júpiter com relação ao Sol. Então, isso gerou um ΔV para essa situação aqui. Essas são as variáveis definidas aqui. V2 é a velocidade inercial de Júpiter com relação ao Sol. V infinito menos é a velocidade com relação a Júpiter antes da passagem. V infinito mais é depois da passagem. O perigeu é a distância do perigeu. Aqui é o ângulo de aproximação. E delta é metade do ângulo de deflexão. Então, o saldo que você tem é que você deu um ΔV para esse veículo. Então, o swing by o que ele faz é dar um ΔV, consequentemente uma variação de energia, e você dá isso gratuitamente para o seu veículo espacial. Ele é calculado por essas fórmulas quando você usa o modelo de 2 corpos, e também é possível fazer isso integrando dentro do problema restrito de 3 corpos. Aí já é um modelo mais elaborado, quase perfeito, digamos assim. Você não precisa mais ficar ligando e desligando o Júpiter e o Sol, porque o problema restrito considera os 2 corpos o tempo todo, né? Então, a ideia do Tether é assim, por essa equação aqui, você percebe que o ganho de velocidade, logo de energia, ele depende da velocidade de aproximação, mas ele depende do ângulo θ. O ângulo delta, desculpe. O ângulo delta é metade do ângulo de rotação. E esse ângulo é calculado em função da massa do corpo onde você passou, da velocidade de aproximação que você chegou e do RP. Ou seja, quanto mais perto você passar, maior vai ser esse número aqui. Então, esse seno aqui vai ser de tal forma que, quando você passar mais perto,
você vai ter um efeito maior. Quando a massa do planeta for maior, você vai ter um efeito maior. E quando a velocidade for maior, você vai ter um efeito menor. Então, o que determina realmente a variação de energia do swing by é essencialmente a massa do corpo que você passa e a distância que você passa. Quando você passa por Júpiter, Júpiter tem uma massa grande, então ele faz efeitos grandes. Júpiter lança um veículo que veio da Terra direto para fora do sistema solar, ele já dá uma velocidade de escape para ele do sistema solar. A Voyager, por exemplo, usou esse conceito. Ela foi passando de planeta em planeta, ganhando energia, girando o seu vetor velocidade, adequando para passar em todos os planetas e escapando. Já se você passa pela Lua, por exemplo, o efeito é pequeno. A Lua também serve para swing by, mas ele tem efeito bem pequeno porque a massa é pequena. Então, se você fizer, por exemplo, uma passagem por um asteroide, isso vai ser desprezível, porque a massa é muito pequena. Aí surgiu a ideia de você construir tethers com a seguinte ideia: você pode levar um cabo a bordo de um veículo, você lança ele no seu asteroide, fixa, prende ele, ele faz uma rotação, e isso equivale a um swing by. É o Tethered Assisted Maneuver. Ele faz uma rotação, essa rotação gira o vetor velocidade, e aí esse mesmo vetor velocidade que existia aqui continua válido, só que agora a rotação é feita por outra causa. Isso faz com que você tenha flexibilidade de escolher qualquer corpo, e você pode escolher qualquer delta. Delta simplesmente vai ser o ângulo que ele gira, ou seja, você controla isso pelo tempo que você conecta e desconecta o cabo. Aí eu tive uma ideia de testar isso para fazer captura em torno de planetas. Por exemplo, você vai até Júpiter. Você chega em Júpiter, tipicamente com velocidades muito elevadas. Nós fizemos um estudo aí com o Diogo e com o Sukhanov para ir para Haumea, por exemplo, e você chega com velocidades altíssimas em Haumea. Então, o problema passa a ser, virtualmente não existe motor que consiga freá-lo. Você não consegue levar tanto combustível assim para frear na hora que ele chega no outro corpo. Então, se não existe um tether capaz de fazer isso, não existe um motor também. Então, eu passei a estudar que efeitos teria um tether em cima de uma manobra dessa. Eu fiquei pensando assim, bom, Júpiter tem várias luas pequenas que estão em volta dele, onde eu poderia fazer uma manobra de swing by com tether. O que será que eu conseguiria com isso? E eu percebi que consegue resultados bons. Então, eu considerei um modelo com uma Lua em órbita circular em torno do planeta. Eu assumi que o veículo ia chegar perto dessa Lua com uma certa velocidade infinito, aqui Vinf, e eu iria conectá-lo com um tether, fazer um giro nessa Lua e desconectá-lo para ver se a variação de energia era suficiente ou não para capturá-lo em torno de Júpiter. Esse tether você pode desconectá-lo de diferentes formas. Você pode pensar em desconectar ele a partir do veículo espacial ou a partir da superfície. Enfim, a técnica, a engenharia, por conta de construir um tether desse, é uma coisa complicada e ainda está fora realmente de qualquer possibilidade. Hoje não existiria um tether leve o bastante para você levar dentro de um veículo com força suficiente para que ele conseguisse prender sem arrebentar. Mas é um problema tecnológico. Da mesma forma, se você chegar com 70 km por segundo em Haumea, não existe também nenhum motor capaz de freá-lo. Então eu vejo isso bem como assim, curiosidades de astrodinâmica. O que a natureza oferece que a gente possa um dia usar no futuro. Aí eu comecei a fazer esses testes. O que eu fiz? Eu coloquei problema restrito de 3 corpos, para ser um pouco mais preciso, e eu fixei a posição do cabo e integrei numericamente para trás e para frente e fui verificando as variações de órbita que eu obtive. Ou seja, eu queria saber, em função da posição do cabo, quanto de variação de energia, quando que eu conseguia fazer uma captura ou não. Qual era o limite de velocidade que eu podia chegar, que teoricamente faria com que fosse possível que eu obtivesse uma captura através de um tether. Eu medi então a energia de 2 corpos, antes e depois, com relação a Júpiter, e a manobra toda seria dessa forma. Eu fixei
no perigeu, integrei para frente e para trás, por questão de metodologia, porque se eu fosse integrar desde o começo vindo da Terra, eu nunca ia ficar acertando o perigeu, né, de uma lua de Júpiter. Então eu fiz ao contrário. Eu peguei várias luas de Júpiter, eu coloquei 2 aí de exemplo nos slides, mas eu testei com mais, com todas elas funcionam bem. E a partir da hipótese de que o cabo não iria quebrar e nem se estender, né? Isso é mais realístico para pequenos satélites. Existem planos aí de você enviar CubeSats para explorar o sistema solar, etc., para substituir satélites grandes. Então, quando você pensa em mandar um CubeSat, por exemplo, você vai ter o problema de que ele precisa levar um cabo dentro. Por outro lado, a massa dele é muito menor, esse cabo não tem que resistir a tanto assim, porque essencialmente a tensão que ele sofre depende da massa, né? Então você tem um monte de prós e contras aí. Eu não coloquei, então a vantagem é você poder girar o corpo em torno da Lua de um ângulo qualquer, o seu ângulo de rotação não é mais uma função da massa do corpo, mas sim uma função do tempo que ele fica conectado. Você conecta, deixa ele girar e desconecta. E com isso você controla esse ângulo de variação. As minhas variáveis de entrada, elas são a velocidade com que ele se aproxima, velocidade infinita, que é a velocidade com que o veículo se aproxima da Lua. Você tem psi, que é o ângulo no meio da trajetória dele, né? L, que é o tamanho do cabo, que eu assumi constante, e delta, que é metade do ângulo de deflexão que esse cabo vai gerar. Então, o desenho seria mais ou menos esse aqui. O veículo ia se aproximar, aí você ancora ele de alguma forma, você lança com arpão. Tem alguns trabalhos na literatura que estudam a questão de como lançar isso, qual é a resistência que o cabo tem que ter. Então, a ideia de usar a Lua para capturar num planeta foi uma ideia minha original, mas a ideia de usar esse tipo de manobra é conhecida. O MISCA tem vários trabalhos, junto com um ex-aluno que chama Lanois, então tem vários trabalhos aí na literatura que estudavam essa manobra. Eu só vi o que acontecia se eu aplicasse ela para capturar um veículo espacial em torno de um planeta. Então você faria aqui a ancoragem, aí ele começa a girar aqui, né? Você pode assumir que esse cabo é longo o suficiente para ele girar aqui em torno, como se fosse tirando do centro, que a Lua é pequenininha em relação ao cabo. Aqui é o meio da trajetória. Esse daqui é o ângulo psi equivalente ao psi do swing by, é o meio da trajetória. Depois você chega a ele aqui, aí você solta o veículo e ele vai embora. Ao realizar essa curva aqui, esse é o movimento do veículo, ele faz um giro similar a um swing by. E com isso ele tem perdas e ganhos de energia, dependendo desse psi. Assim como no swing by, se o psi for entre 0 e 180, passar por aqui, você perde energia. Se você fizer entre 0 e 270, você ganha energia. Você perde energia aqui, você ganha energia aqui. Desculpe. Então, seria mais ou menos essa daqui seria a manobra equivalente a ele. Então, o que eu fiz? Eu fiz um gráfico, eu colocava sempre o veículo espacial no meio do ponto, integrava para frente e para trás, e via as órbitas que eu obtia para frente e para trás. Então, por exemplo, e coloquei cores para facilitar. Então, o que me interessa, por exemplo, aqui é uma captura. Uma captura era quando, antes da manobra, você tinha uma hipérbole, tanto direta como retrógrada. Aqui eu coloquei 4 subcasos. Antes ele podia ser uma elipse direta, uma elipse retrógrada, uma hipérbole direta, uma hipérbole retrógrada. Depois da manobra, os mesmos casos. E eu coloquei uma letrinha aqui, que eu aprendi a fazer com o Brook, dizendo o que aconteceu com a órbita. Então, esses 4 casos aqui representam capturas. Eles eram hipérboles antes da passagem e passaram a ser elipse. Isso aqui com relação a Júpiter. Eu faço a passagem pela Lua, mas essas energias estão sendo medidas com relação a Júpiter. Então, eu me interesso em particular por C, G, H e D, que é azul claro, vermelho, cinza e branco, né, sem nada. Aí eu comecei a fazer esses gráficos aqui. Por exemplo, aqui você tem usando a Dastreia, que é uma das luas de Júpiter, para você ver o efeito dessa manobra aqui. Então você tem aqui você tem o ângulo de aproximação, aqui você tem a velocidade de aproximação.
As cores que me interessam são as vermelhas e as azuis claras, por exemplo, além dessa cinza mais forte que está aqui. Então, nesses casos aqui todos, eu tenho captura, e veja que eu tenho captura com velocidades de aproximação muito grandes. Ela vai desde aqui, que deve ser mais ou menos uns 10, aqui no meio é 40, aqui em cima é 80. Então, você vê que chegando com velocidades de quase 80 km por segundo, você consegue ainda obter uma captura aqui. O que é um resultado, em termos de astrodinâmica, realmente fantástico. Não existe nenhum propulsor que você coloque num veículo que consiga frear um veículo chegando a 80 km por segundo em torno de Júpiter. Aqui eu fiz a mesma conta, só que usando uma outra lua, né? A S 2009, com cabo de 100 km, e aqui eu coloquei um ângulo de rotação delta de 90, que é o máximo possível, ou seja, você variou 180 graus com essa manobra aqui, porque delta é metade do ângulo de rotação, aqui você teve uma rotação de 180. Essa lua já deu valores na faixa de 40 km por segundo, que também é muito elevado. Eu fiz simulações com esses parâmetros e você percebe que o que mais influencia é a velocidade de rotação da Lua, na verdade. A escolha da Lua é que te dá mais ou menos velocidade, mais do que as outras variáveis aí. Então, deu para concluir dessa primeira análise que você pode mapear essa manobra, esse TGAM, que era uma manobra conhecida para outra coisa, para ganhar velocidade para sair do sistema solar, que eu também fiz algumas simulações, mas ela pode ser usada para você capturar um veículo espacial em torno de um planeta usando uma passagem pela Lua. Você consegue velocidades da ordem de 80 km por segundo. Essa variação independe do tamanho do cabo, na verdade, porque ele depende essencialmente do ângulo de rotação. Então, o tamanho do cabo não interfere. Ele só precisa ser grande o bastante para você não amarrar numa lua, girar e ele colidir com a Lua, né? Se ele tivesse 1 metro, ele iria colidir com a superfície da Lua. Aquelas luas são pequenas, são raios da ordem de poucos quilômetros, então um cabo de 10 quilômetros, por exemplo, já seria mais do que suficiente. O pessoal que trabalha com cabos espaciais fala em coisas muito maiores do que isso, né? A variação de energia que você consegue dar para ele, ou seja, que você consegue frear, ela é proporcional à velocidade orbital da Lua. Então, eu diria assim, o sistema solar e outros sistemas também, eles são uma mina de delta V, se você parar para pensar por esse jeito. Cada lua pequenininha que estiver rodando em torno do planeta, e quanto mais perto estiver do planeta, mais rápido ela gira, e quanto mais rápido ela gira, maior variação ela dá. Então, existe um potencial na natureza a ser explorado aí no momento que a tecnologia obter, né? O ângulo de rotação, ele é uma variável muito importante e ele define principalmente os intervalos de ângulo de aproximação que resultam em captura. Então, você depende, ao você achar o ângulo de rotação, você se ajusta com o ângulo de aproximação. Essas duas variáveis se ajustam, né? Você tem que ver a região que você está aqui. Mas ele não dá muita variação no quesito velocidade máxima. O quesito velocidade máxima que você consegue frear é realmente definido pela velocidade da Lua. Uma segunda análise que eu fiz, bom, aqui, que mais? Tá, você consegue colocar grandes variações de velocidade, ou seja, um veículo vindo da Lua tem um potencial muito grande de ser freado aí, a princípio com propulsão zero, ou seja, você, ao colocar um cabo como esse, você abre mão de qualquer sistema de propulsão, você não precisa motores para fazer essa manobra. Uma outra generalização que eu fiz naquele segundo trabalho foi a ideia oposta, né? Num swing by você pode ganhar ou você pode perder energia. Numa manobra como essa, você também pode ganhar e perder energia. Então, você pode utilizar isso daí para fazer um portal de escape. Aquela ideia inicial, vazia um portal de captura, onde você pode usar luas de planetas para capturar veículos espaciais, você pode usar, por exemplo, asteroides como um portal de escape, que foi a ideia original. O MISRA estudou essa questão principalmente pensando nisso. Aqui, a generalização que eu fiz foi considerar asteroides com alta excentricidade, que existem várias, e considerar problema elíptico restrito de 3 corpos.
Por quê? Porque a energia que você dá para o seu veículo, ele depende basicamente da velocidade com que esse corpo está tendo, com que ele gira em torno do corpo principal. Numa órbita elíptica, a velocidade não é mais constante, e ela é muito mais elevada no perigeu do que no apogeu. Então, ao você utilizar um asteroide que está em órbita elíptica e não circular e fazer a manobra quando você passa pelo perigeu, você tem ganhos de energia muito mais elevados. Então, eu fiz esse mapeamento. Eu generalizei o circular para o elíptico e estudei em cada ponto da órbita como isso varia, né? Isso faria o quê? Você podia fazer até uma base permanente, né? Você poderia deixar um asteroide deixar ele fincado com um arpão, alguma coisa assim, deixar uma rede colocada nele, por exemplo, e ele serviria como uma alavanca para você tirar corpos do sistema solar. Você pode atingir planetas exteriores muito mais rápidos, ou você pode até sair do sistema solar utilizando esse tipo de passagem. E poderia, em teoria, até combinar as duas ideias. Você poderia usar um téter num asteroide para arremessar um veículo para Júpiter, depois você poderia usar um téter numa lua de Júpiter para segurá-lo, e essas simulações, e eu cheguei a fazer uma versão analítica também, que eu não coloquei aí para não ficar muito corrido, porque não, é bastante similar ao PET de Cônicos, mas em teoria você pode fazer uma viagem de ida e volta para Júpiter gratuitamente. Você pode ser acelerado por um asteroide e ser freado por uma lua para capturar. Depois você teria que usar combustível para escapar de Júpiter se fosse voltar eventualmente, né? Então, a minha ideia foi colocar um sistema dinâmico dado pelo problema elíptico restrito de 3 corpos. Eu assumi que existe um asteroide orbitando o Sol numa órbita elíptica e fiz o mesmo tipo de estudo. Eu fixei o veículo espacial no perigeu da passagem pelo asteroide, integrei para frente, integrei para trás, verifiquei a variação de energia, usei o mesmo código de letras e fiz o mesmo tipo de mapa. Para quê? Para eu variar a excentricidade do meu asteroide, para eu variar o tamanho do cabo, variar o asteroide e ver quais são os efeitos que essas variáveis fazem quando você tem essas modificações na órbita. E fiz o mesmo tipo de mapa mostrando o efeito de cada coisa. Como eu usei um sistema plano, eu não fiz ainda uma versão tridimensional desse problema. Então, eu usei o sistema plano. Então, todas as órbitas eu tive que aproximar para a plana. Então, quando eu achei um asteroide que tinha uma inclinação, por exemplo, de 160 graus, semi-eixo de 2 unidades astronômicas, excentricidade de meio, eu usei massa, semi-eixo maior, excentricidade, raio, etc., desse asteroide como inspiração, mas essencialmente eu coloquei ele num modelo plano. Tá? Então, existe aí uma simplificação adotada. Eu usei as mesmas variáveis anteriormente para definir o problema. Eu coloquei uma velocidade de aproximação, coloquei o ângulo ψ, que é o ângulo do ponto médio da trajetória de curvatura em torno do asteroide agora, como sendo o meu ângulo de aproximação, o equivalente ao ψ do swing by, o tamanho do cabo e metade do ângulo de curvatura. E a figurinha é muito similar à anterior, porque é o mesmo tipo de manobra. A única diferença é que aqui ele aponta para o Sol, né? Então você vai, ou o veículo leva um arpão que ele joga aqui, ou você poderia deixar isso pré-fixado. Existem inúmeras missões programadas aí para ir até um asteroide. Então, se você vai até um asteroide, até levando astronautas, eu já vi vários trabalhos nisso. Se você faz isso, você pode, por exemplo, fixar uma estrutura como essa. Claro, ainda não tem um téter com resistência suficiente, mas já nos anos 80 ou 90, se não me engano, quando essas ideias começaram a surgir, já existia, o MISRA já fez cálculos da tensão necessária para você aguentar essa velocidade, e mesmo na época já existia alguns materiais que aguentavam essa tensão. Então, um material que suporte essa tensão já foi estudado e não é assim uma coisa tão distante da realidade. Mais de 20 anos atrás já existia alguma coisa nesse sentido. Claro, é uma manobra difícil, complicada, requer precisão, todas essas perguntas aí se colocam. Eu de maneira nenhuma coloco que isso é uma opção factível, que as próximas missões serão assim. O que eu tento ver aqui é qual o potencial que a natureza oferece. Ao ver essas ideias de você passar por um asteroide, eu pensei, bom, e se for elíptico? Bom, e se passar por uma lua?
é um pouco de especulação do ponto de vista de astrodinâmica, né? Mas a manobra seria essencialmente assim. A duração da rotação é o principal parâmetro de controle, na verdade, agora, né? Porque esse 2θ, que é o ângulo de rotação, que antes vinha da massa do planeta, da distância que você se aproxima dele, da velocidade de aproximação, agora não é mais. Ele é um parâmetro livre, porque a rotação é simplesmente fixar num ponto e girar. O que remove um outro problema do swing by. O swing by, quando você coloca uma velocidade elevada para você fazer a rotação em torno do corpo, a equação que dá a variação de energia, ela é proporcional a essa velocidade. Então, você vai aumentando essa velocidade, você aumenta o valor do swing by, por esse termo. Por outro lado, quando você aumenta essa velocidade, a sua passagem é muito rápida próxima do segundo corpo, a iteração entre os corpos dura pouco e o giro é pequeno. Então, se você fizer um gráfico da variação de energia de um swing by em função da velocidade de aproximação, ele começa a crescer no início, passa por um máximo e depois ele começa a decrescer, porque o ângulo está prejudicado. Nesse tipo de manobra, como esse ângulo aqui não depende dessa geometria, então a sua velocidade de giro e de aproximação pode sempre aumentar sem maior prejuízo. Então você pode aumentar a velocidade de aproximação, ele vai te dar efeitos maiores, e a Lua também, e a velocidade da Lua em torno do corpo principal também. Eu fiz a mesma tabelinha, né? Só que nesse daqui eu não tenho as versões com cores, mas essencialmente são 4 órbitas antes, elipse direta, elipse retrógrada, hipérbole direta, hipérbole retrógrada, antes e depois, e uma letrinha para cada coisa. Só que agora eu estou focado em escapes. Escapes era quando eu tinha elipses antes da manobra e hipérboles depois da manobra. Então eu estou interessado em IJ, M e N. E eu fiz o mesmo tipo de medida, o mesmo tipo de gráfico. A resolução não ficou muito boa, porque eu não dei ainda, não cheguei a dar um tratamento final para esses gráficos aqui, que foi só um paper de congresso. Mas, essencialmente, você tem esse ângulo aqui, que no swing by era o ângulo de aproximação, aqui é o ângulo da metade da trajetória, aqui você tem a velocidade de aproximação, e aqui você tem capturas e escapes, tá? Então, você tem capturas de um lado, escapes do outro. Eu estou interessado em jotas, os jotas estão aqui. E os jotas nessa figura estão aqui. Então, todo esse lado, a figura é simétrica em relação a 180, né? Aqui você tem ganhos de energia, aqui você tem perdas de energia. Então, essencialmente, aqui é o quanto que você ganhou de energia. Você consegue pegar um veículo que está se aproximando de um asteroide e consegue lançá-los com velocidade que passam de 100 km por segundo aqui, se você passar exatamente com esse ângulo. Isso aqui foi feito tudo para o tamanho de cabo de 20 km, mas as simulações, como era esperado, mostra que não depende desse parâmetro. Eu fiz a rotação máxima de 90, depois eu testei outras rotações. Essencialmente, essa rotação muda essa largura aqui, mas não afeta muito essa distância aqui. Então, se você quiser rodar menos por alguma razão, você pode, só que aí você tem que passar com o psi mais bem calculado. Você vai ter um intervalo de psis mais reduzidos para trabalhar, mas você obtém as mesmas rotações. Esse μ é 10 a menos 10, ou seja, a massa do asteroide que eu coloquei aqui em relação à massa do Sol, acho que aqui é 10 a menos 10, mas esse valor também, qualquer coisa colocada aqui não muda nada também. O que pesa aqui é a excentricidade. Por quê? Porque eu estou fazendo a manobra no perigeu. Quanto mais excêntrica for a órbita, maior é a velocidade no perigeu, e a velocidade do asteroide com relação ao Sol é o ponto que define essa altura aqui. E eu fiz simulações com outras excentricidades para ver o quanto isso muda. Então dava para notar uma simetria. Por que a simetria em torno do 180? Porque uma trajetória com π igual a θ, ela difere de uma θ mais 180 por uma reversão de tempo, ou seja, uma que está indo é equivalente a uma que está voltando. Então você tem várias equivalências de órbitas. I equivale a C, J equivale a G. Essencialmente, uma captura com um θ é um escape com relação a θ mais 180. Então, aqui serve para mostrar, essa já ficou com uma resolução ruim, mas dá para ver
esse daqui é a região que interessa, essa região aqui dá para ver. Você vê que antes a gente ia até quase 118, passava de 100 km por segundo o meu limite de velocidade. Agora, com excentricidade de 0,6, eu só baixei a excentricidade de 0,8 para 0,6, não alterei mais nada. Tá? Esse ganho de velocidade chegou ao máximo de cerca de 70 aqui. Então, se eu passar com excentricidade de 0,6, eu consigo dar no máximo 70 km por segundo. Antes eu dava 100. Reduzindo mais ainda, aqui seria para um asteroide em órbita circular. Essa velocidade, aqui está o 60, aqui deve estar da ordem de 40, por exemplo. Então você vê que caiu de 100 para 70 para 40, a velocidade máxima de ganho que eu tenho aqui. Ou seja, explorar um asteroide em órbita elíptica e considerar o problema elíptico como modelo, te dá ganhos muito grandes. Isso é o que eu adicionei em relação ao que tinha na literatura. O MISRA tinha feito cálculos considerando órbitas circulares, ele não tinha analisado esses aspectos aqui. Mas é claro que é importante também verificar outros parâmetros. O ângulo de rotação, por exemplo. A próxima figura vai mostrar justamente o intervalo de velocidades, fica mais ou menos o mesmo, mas as regiões se reduzem quando eu diminuo o ângulo de rotação. Esse eu fiz para 45. Aquela primeira figura minha era para 90. Mas você vê que o máximo continua sendo praticamente no mesmo lugar, da ordem de 100 km por segundo. Aqui em cima é 118,4. Mas essas regiões estão mais finas, as outras eram mais gordas. Então, se eu reduzir o meu ângulo de rotação, o que eu vou fazer é que eu vou ter um intervalo mais curto de psi. Eu vou perder flexibilidade no psi para conseguir o mesmo tipo de manobra. Eu mantive aqui também o tamanho do cabo, embora ele não seja importante. Eu também testei a variação da anomalia verdadeira do asteroide no momento da passagem, né? Porque o principal jogo aqui do elíptico é ter uma velocidade mais elevada. Então, o que acontece se eu pegar uma órbita elíptica, mas eu colocar a passagem do meu veículo pelo asteroide quando ele não está no perigeu? Então, eu testei para diferentes anomalias verdadeiras. Eu fiz para 90, 180 e 270, além do zero, que era a primeira. E o que dá para perceber? Dá para perceber que tem uma redução no intervalo de velocidades e perde a simetria em torno do eixo 180. Na verdade, essa simetria ela é devido ao vetor velocidade do asteroide com respeito ao Sol. Quando você está no perigeu, esse vetor é paralelo ali aos eixos, né? Quando você não está no perigeu, ele não é mais paralelo aos eixos. Então, essa simetria deixa de existir. E a figura passa a ser como essa. Aqui eu fiz uma passagem utilizando o mesmo asteroide, com cerca de quase 380 milhões de quilômetros aqui de semi-eixo, uma excentricidade de 0,8 e 10 a menos 10. Cabo de 20 quilômetros e um delta de 90. Só que eu pus na anomalia de 90. Você vê que antes ele chegava perto de 100, em 90 ele vai chegar perto de uns, aqui é 60, deve ser uns 80, alguma coisa assim. E ele deixou de ser simétrico com relação a 180. O padrão de simetria dele seria com uma outra linha aqui, porque a simetria dele não é direto com o psi, ele é com o ângulo, o vetor velocidade do veículo, e ele está deslocado aí. Já quando você vai para 180, a simetria volta, porque em 180, de novo, o vetor velocidade é perpendicular ao vetor direção, né? Só que é apogeu e não perigeu. Então a simetria retorna, mas as velocidades, o intervalo de velocidades que eu consigo dar para o meu veículo vai cair muito. Porque se a ideia era usar velocidades maiores, no perigeu é máximo, no apogeu ela é mínima. Então o apogeu o apogeu de uma órbita elíptica, é o pior momento que teria para você colocar, para você fazer essa manobra. A resolução aqui não é boa, mas você veja que fica bem curtinho aqui, né? Ou seja, você teria velocidades bem pequenas. Você conseguiria fazer um escape. Todos esses pontos aqui são suficientes para gerar o escape, mas você vê que aqui é 1.9, aqui é 60, aqui deve ser algo como 20, ou até menos que 20. Eu acho que da ordem de 15, por aí. Acho que no texto eu escrevi.
Ele vai para da ordem de 15 a 24 km por segundo apenas. Então, se no perigeu você dava 100 km por segundo, no apogeu você vai dar cerca de 24 no máximo. Então, aí passa a não ser interessante mais utilizar um asteroide em órbita elíptica. Eu fiz também para 270, quando você fizer para 270, assim como 90, você perde aquela simetria, né? E você passa a ter um ganho maior. Ou seja, o apogeu é o pior lugar, o perigeu é o melhor lugar, os outros são intermediários. Agora você vai conseguir velocidades da ordem de 6 até 82 km por segundo, como está colocado aqui. A simetria em relação a 180 desapareceu de novo, antes ela deslocava para cá, agora ela desloca para cá, né? Como esperado. E a velocidade foi para a ordem de 70, mais ou menos por aí. Então, dependendo de quanto de velocidade você quer dar para o veículo, você passa a ter uma flexibilidade maior. Se você quer dar muita velocidade, se você quer fazer, por exemplo, ele sair do sistema solar para ir para uma outra estrela ou alguma coisa assim, não tem técnica melhor do que isso. Você não conseguiria um motor que desse 100 km por segundo de velocidade de arranque para ele. Já usando um asteroide, você consegue. Então, se a ideia é lançá-lo para muito longe, ou muito rapidamente, para lançar e fazer uma colisão com Júpiter ou com algum outro corpo, alguma coisa assim, que você quer pôr muita velocidade para ele, essa ideia, teoricamente, funciona. Eu usei depois, como eu estava usando um asteroide real, eu vi qual era a anomalia verdadeira que ele tinha quando ele se encontrava, cruzava a órbita da Terra, que era 98,46. Então eu fiz uma simulação para esse valor, para ser mais realista. É próximo de 90, ganho de velocidade entre 0 e 78 km. A ideia foi só ser um pouco mais realista, porque eu estava pegando dados de um asteroide real. Não me lembro mais qual que eu utilizei, mas ele tinha esse semi-eixo e essa excentricidade. Então eu usei o lugar onde ele se encontrava aqui. Depois, para fazer uma análise um pouquinho mais completa, eu peguei um outro asteroide, eu peguei o Dioretsa, que tinha um semi-eixo maior da ordem de 3 milhões, 566, mil, milhão, sei lá, 3,5 vezes 10 a nona quilômetros, que dá 23 unidades astronômicas, aqui é mais fácil de ler o número. E tinha uma excentricidade de quase 0,9, ele tinha uma inclinação de 160, então para ajustar o meu modelo planar, que eu ainda não passei para o 3D, eu coloquei ela como 180, já que a ideia é só usá-lo de inspiração, digamos assim, não precisa ser real. E eu vi que ele tem velocidades de aproximação que vão na faixa de 1 até 53 km por segundo. Aí. É claro que para chegar nesse asteroide tem que fazer uma manobra anterior para chegar até ele, porque ele não cruza a órbita da Terra, mas isso eu não levei em consideração. E eu cheguei nesses valores. Eu consigo ter ganhos de velocidade, aqui é 54, praticamente mais de 50, quase 54, quase 55 km por segundo aí de ganho. Sempre usando os mesmos tamanhos de cabo e a rotação máxima. Mas, concluindo, como não depende do cabo, o tamanho do cabo é só um parâmetro que eu coloco aí. Qualquer valor que eu coloque dá o mesmo resultado. E quando eu mudo o ângulo de giro, como eu mostrei nos outros, você diminui essa região, mas mantém os mínimos. Aqui é só uma ilustração, uma ideia que podia ser utilizada. Você poderia deixar permanentemente uma estrutura fixada num asteroide, uma rede aqui, alguma coisa assim, onde o seu veículo chega por aqui, bate nessa rede, gira e sai. Pouparia o trabalho de você colocar um arpão e ter toda uma manobra de fixar ele aqui, né? Mas são ideias, assim, bem futuristas. Na verdade, a minha ideia era mais explorar a astrodinâmica mesmo. Eu tive a curiosidade de ver o que uma manobra que o Miska tinha inventado para fazer a fuga pelos asteroides, o quanto ela se afetaria por um asteroide elíptico, o quanto ela... e se ela serviria para capturar um veículo em torno de um planeta. Essa ideia do planeta é a mais original das ideias que está colocadas aí. E funcionou bem, deu certo, apesar de em alguns eventos algumas pessoas rirem da ideia, passou em Journal of Guidance, ou seja, é uma ideia que eu acho que fica guardada para um futuro distante aí. E dá para combinar, como eu já tinha mencionado, você pode ter um portal de escape aí colocado num asteroide para mandar um veículo para longe,
você pode ter um portal de captura colocado numa lua de um planeta para depois capturá-lo, e com isso você consegue manter, digamos assim, levar e colocar o tempo todo. A manobra pode ser toda ela feita com base em tethers, sem a necessidade de você usar qualquer tipo de combustível. É isso, acho que deu meus 40, 42 minutos cravados aí. É uma ideia meio maluca, eu sei, muita gente deve achar que não faz muito sentido, mas o meu argumento sempre é assim: eu estou vendo um potencial que a natureza oferece. Se algum dia nós vamos conseguir usar esse potencial ou não, eu não sei. Provavelmente quem criou Roman, quando criou a transferência em 1925, também faltava muitos anos para ter o primeiro satélite. Então, acho que ideias a gente guarda e fica guardada para, de repente, algum dia alguém se aproveitar aí. E eu fico aberto para perguntas. Eu voltei agora para o chat aqui, eu consigo ver as coisas também. Ok, Bertachini, obrigado pela apresentação. Vamos para as perguntas. O Ernesto tem perguntas. Ernesto, você não prefere falar já diretamente? Acho que é melhor, porque já faz algum tempo que eu fiz as perguntas, pode ter saído um pouquinho do contexto, né? Bertachini, quando você estava falando lá com as capturas, pegando esses asteroides aqui perto da Terra, jogando até Júpiter, eu pensei uma outra possibilidade, que seria usar os satélites de Marte para fazer isso aí. Você já pensou em fazer as contas e a possibilidade de usar esses satélites? Eu fiz sim, eu não me lembro de cabeça agora porque faz tempo que eu fiz isso, mas se não me engano, eu esbarrei no fato de que esses satélites não estão muito perto de Marte, então eles não têm uma velocidade muito grande, e a velocidade é chave, eles não têm uma velocidade orbital muito elevada. Então as luas de Júpiter, por exemplo, têm uma velocidade orbital bem mais elevada, porque elas estão em torno de um corpo mais massivo, né? Então pela lei de Kepler você tem mais velocidade. A chave é a velocidade. Marte dava algum efeito, mas não dava muito não, por isso que eu tirei ele dos meus exemplos do paper ali. Otimizador para trajetória, eu estou vendo as perguntas agora aqui. Otimizador para trajetória? Não, porque na verdade eu não pensei em calcular uma trajetória específica. Eu calculei um monte de trajetórias, mas eu estava mais preocupado em ver qual era a variação de energia de cada uma. Então eu nunca me preocupei muito em como ele vai chegar ali ou não. Eu me preocupei em colocá-lo ele no centro, né? Como você fazia com captura gravitacional. Eu punha ele no perigeu, integrava para trás e para frente e via o quanto mudava a minha órbita. Mas não é difícil de chegar. Essencialmente, você teria que mirar ele para chegar na Lua, né? Mas eu não abordei essa questão, não. Eu acho que o otimizador é mais interessante se for realmente pensar numa missão, né? Que aí você precisa de chegar com aquela velocidade. E o otimizador é necessário, né? Sim, sem dúvida. É que a minha ideia foi primeiro fazer mapas genéricos, para ver... A minha dúvida era, o que eu posso extrair daí? Se eu usar uma Lua, acontece o quê? Essa foi a pergunta que eu quis responder. Aí eu saí medindo, fiquei contente com os resultados, mandei para a revista, os referis ficaram contentes também, tudo deu certo. Mas, sem dúvida, se você for pensar numa missão real, aí você olha para esses mapas, você vê qual lua você vai usar, para onde você quer ir, quanto você quer ganhar de energia, aí você precisa entrar com um otimizador para chegar lá sim, é isso mesmo. Dá umas boas teses de mestrado. Dá uma obrigado, Bertachini. Valeu, obrigado. Eu estou vendo mais uma aqui, quer que eu responda ou o Rafael quer perguntar? Oi, professor Bertachini, tudo bem? Tudo bom. Boa palestra aí. Se o senhor quiser, fica à vontade de responder, por favor. Então, o tempo, ele é essencialmente meu parâmetro de controle. Quanto mais tempo eu deixo, mais ele gira. Mas ele é muito curto, porque você vê que as velocidades chegam lá da ordem de dezenas de metros por segundo, ele vai girar, se você fizer 2 PR com um raio de 20 quilômetros, isso aí vai dar segundos, certamente. Então, o giro é muito rápido, ele prende, gira e você tem que soltar ele meio que imediatamente. É bem curtinho, segundos, eu diria. Eu não fiz a conta detalhada, mas é isso. Entendi, obrigado. Só mais uma pergunta também. Como é que o senhor implementa esse tether na integração das órbitas? É uma força já definida extra que você coloca no sistema? Não, eu vejo a velocidade que ele tem na hora que ele chega,
e a partir daí eu não faço mais uma integração numérica, na verdade. Nessa fase, eu faço simplesmente um giro como se fosse uma órbita circular. Eu assumo que ele chegou tangente ao meu cabo, e daí ele fez uma curvatura, então eu pego a condição inicial de chegada, eu tenho a condição inicial de chegada, eu pego a minha velocidade e a posição, amarro ele no téter, aí eu giro esse vetor velocidade e saio integrando ele para frente. Então, essa parte do giro não faz parte da integração, na verdade. Eu assumo só que ele descreveu uma órbita circular ali por um tempinho. Entendi, muito obrigado. Obrigado. Ok. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Posso aproveitar e fazer mais uma pergunta aí? Dessa sua última resposta, fiquei pensando uma coisa. Você já calculou as acelerações no veículo? Porque também isso é interessante, né? Você disse para calcular a tensão no cabo? Não, no próprio veículo, porque dependendo da missão que você vai pôr, as acelerações que o veículo vai sofrer vão ser muito grandes. E aí tem que tomar cuidado com o que está lá dentro. Ah, sim, nunca pensei nisso, não. Eu dei realmente um foco totalmente astrodinâmico e pouco aplicado. Eu queria só saber o que a natureza oferece, sem me preocupar com esse tipo de coisa. Mas essa é uma questão a ser feita. A análise das acelerações que o cabo sofre para ver a força que ele sofre, isso já tem na literatura. O MISRA já tem alguma coisa nesse sentido, mostrando em função da velocidade de giro, quanto que tem que ser a tensão, etc. Mas essa outra questão que você perguntou, nunca vi considerada, não. Acho que ninguém considerou, não. Uhum. Mas eu acho que acaba sendo a mesma, não é? O que ocorre no cabo vai ocorrer na... As duas coisas estão bem ligadas, sim. Algo mais? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Obrigado, Ernesto. Professor Bertacchini? Alguma coisa, Jorge? Por favor. Eu quero fazer uma pergunta. Por favor. Professor Bertacchini, parabéns pela apresentação aí. Tudo bom? Obrigado. Tudo bom. Eu estou com uma dúvida aqui na primeiro resultado que o senhor colocou. Você poderia, quando você usa o ângulo de aproximação de 90 graus. Não é aquele ângulo. O ângulo de approach. Então, na verdade, o ângulo de aproximação ele está variando nas figuras, tá? Deixa eu pôr uma de melhor resolução aqui. As primeiras. Você está vendo a tela de novo ou não? Tô vendo. Então, o ângulo de aproximação, ele está aqui, ele está variando em todo o espaço. O que é fixo em 90 é o ângulo de giro. Na verdade, 2δ é o ângulo de giro. Então, isso aqui significa que ele girou de 180 graus. A velocidade ia numa direção e voltou na direção oposta. Tá. Esse delta é isso. O psi está variando em todo o aspecto aqui, tanto que ele tem capturas e escapes. Ok. Esse ângulo de giro, se você fixou ele em 90, e pela forma que o senhor colocou lá, esse ângulo de giro depende do V infinito e da distância de aproximação, correto? Não, ele não depende dessa variável, porque esse ângulo de giro é a órbitazinha que ele descreve amarrada pelo téter. Então, no swing by normal, você está correto, ele dependeria desses parâmetros. Mas a grande vantagem do tether é que aí ele não depende mais desses parâmetros. Então, você pode passar a qualquer altura do corpo, o corpo pode ter qualquer massa e você consegue qualquer giro. Porque você esse ângulo só depende do tempo. Você chegou, ligou ele está girando. No que ele girou 90 graus, você corta. Ou 180, ou quanto você quiser. Então, esse ângulo passa a ser um input do seu programa, digamos assim. Entendi. Eu confundi com aquele outro ângulo que o senhor tinha forçado uma distância e tinha entrado com esse ângulo. Aí eu fiquei na dúvida. Que é parecido, né, o delta aqui. Sim, entendi. Era só isso. Beleza. Obrigado, viu? Nada. Ok. Mais alguém? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Ok, então agradecer novamente. Obrigado, Bertacchini. A apresentação acho que foi bastante interessante, acho que motivadora, né? E são exatamente, às vezes, as ideias que saem da caixinha, né? Que não é o padrão que desperta o interesse ou surgem novas ideias ou propostas novas. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Ok, então. 35 pessoas? Bastante gente.